Olá, seja bem-vindo ao Photoshop sem frescura porque é direto ao ponto. E nesse vídeo eu vou aplicar esse efeito aqui, tá? Que é um efeito de textura usando as mesclagens de sombra. Semana passada eu falei das mesclagens de iluminação, de luz, e nessa vez eu vou falar das de sombra. E como funciona? Primeiro eu vou arrastar essa foto para a posição dessa bolsa. E aqui, na opção de mesclagem, as de sombra são essas. Então nós temos escurecer, que basicamente apaga quase tudo da imagem, deixando um pouquinho só da amostra aqui do cinza. Temos multiplicação, que ela remove totalmente o branco da imagem, deixando só a parte mais escura. Temos aqui também a mesclagem de superexposição de cores, tá? Que ela é bem mais suave, como você pode observar, e ela mescla muito bem aqui dentro dessa imagem. Temos aqui também a superexposição linear, que ela é bem mais agressiva, né? É uma textura bem mais forte. E temos aqui a cor mais escura, que quase invisível aqui, só aparece aqui fora também. Então, aqui duas me chamam a atenção. A multiplicação é a mais usada, tá? Nesses projetos de sombra. Mas a outra aqui também ficou muito legal. Não só a multiplicação, mas como a superexposição. Ficou muito mais suave nesse trabalho aqui, então eu vou aplicar ela. Porém, ficou sobrando aqui, eu vou tirar o olhinho dela aqui de cima e vou selecionar essa bolsa com a ferramenta seleção rápida. Então vem aqui, passo aqui, seleciono rapidamente essa bolsa. Beleza, fiz a seleção rápida, volto com a imagem aqui, clicando na imagem, eu vou apertar o efeito de camada para excluir em volta e olha só como é que ficou a textura. Ficou muito interessante, combinando com a bolsa. Eu vou colocar o nome aqui de bolsa e aqui vamos colocar foto. Beleza. Então, olha só que legal, né? A textura que eu apliquei usando essa ferramenta de mesclagem de sombra. Sem nada na bolsa e com a bolsa com os detalhes. Ficou muito mais bonito, inclusive. Agora, eu selecionei uma outra imagem e vou trabalhar com sombras e até com luzes sobre essa imagem. Primeiro eu vou criar uma camada, clicando aqui, né, criar uma camada, eu vou chamar ela de sombra, tá? Nessa camada de sombra, geralmente trabalhamos com sombra na multiplicação, tá? Aqui, ó, multiplicação. Você vai selecionar multiplicação na camada. Quando você escolher a cor da sombra, nunca escolha o preto absoluto. O preto absoluto é uma sombra muito agressiva e nem é sombra, para falar a verdade. É um preto. A cor que você deve escolher deve ser por aqui mais ou menos, ó, nessa área, tá, de sombra. Pode variar para mais ou para menos, dependendo da tonalidade que você quer. Dessa imagem, eu gostei muito da sombra que tem aqui nas bochechas dela. Então eu vou vir no pincel, vou selecionar a tecla Alt e vou clicar aqui na bochecha dela. E observe que a sombra está aqui em cima. Ó. É muito boa essa sombra para trabalhar. Aqui eu estou usando uma mesa digitalizadora. Se você estiver usando o mouse, eu recomendo que você deixe o fluxo bem baixo, tá? Mas no caso de uma mesa digitalizadora, você pode deixar essa opção marcada. Com ela, você controla a pressão, tá? Você faz com a pressão. Então, se você não tem uma mesa, eu vou deixar o link de uma aí na descrição. Aqui no caso, eu só vou diminuir o fluxo aqui um pouquinho, tá? Que às vezes eu aperto muito forte. E vou pintar onde já tem sombra nessa imagem. Então, eu vou passar aqui, ó, bem de leve. Observe que ele já ainda está forte, né? Vou apertar Ctrl Z aqui, eu vou tirar um pouquinho aqui da opacidade, né? Vou deixar bem, a minha mão às vezes é meio bruta mesmo, viu? É um toquinho que você tem que colocar aqui onde já tem sombra, principalmente nas áreas de contraste aqui da boca, tá? Qual pincel usar, Thiago? Você pode selecionar aqui, por exemplo, clica aqui, escolhe um pincel, ó, redondo macio, fica muito bom para fazer sombra. Ele tem que ser um pincel, não pode ser um pincel duro assim não, tá? Tem que ser um pincel macio. Para não ficar aquela sombra exagerada. Tá aqui um pouquinho na boca. Beleza. Aqui eu tô fazendo uma pintura mais grossa, com um pincel até maior. Pra gente não enrolar muito tempo, né? Aqui nessas áreas aqui de divisa da pele, quando você aplica o efeito de sombra, ele dá um contraste muito bonito, cara. Não aplique sombra na luz. A não ser que você tenha essa intenção mesmo. Porque olha só, eu vou aplicar sombra na luz aqui, ó. Vai ficar muito artificial, tá vendo? Então toma cuidado com isso, para não aplicar sombra onde tem luz. Aplique sombra onde tem sombra, para você aplicar um efeitozinho mais legal. Aqui no cabelo, eu posso aplicar um pouquinho de sombra no cabelo dela, posso até pegar
uma cor do cabelo dela, tá? Por exemplo, eu vou pegar uma área aqui, uma cor assim, e vou botar mais ou menos aqui nessa área aqui e vou pintando o cabelo dela aqui. Observa que o cabelo dela pega um pouquinho de rosa. Dá um efeito diferente, né, no cabelo. Só onde tem sombra. Depois nós vamos trabalhar a iluminação. Você pode até passar um pouquinho de sombra aqui na faixa. Pega aqui a cor da faixa. Sobe um pouquinho. Eu vou puxar um pouquinho pro roxo para dar um efeito mais bonito aqui, tá? E vou pintando. Eu faço um contrastezinho aqui na venda que colocaram nos olhos dela. Legal, né? Então eu vou apertar Ctrl 0 para ajustar. Agora eu vou mostrar, ó, sem sombra, com sombra. Sem sombra, com sombra. As sombras deram um contraste legal para essa imagem. Isso porque ela já tinha uma edição anterior, tá? Então eu vou trabalhar agora com a iluminação. Se você não viu o vídeo passado, eu vou deixar na descrição, tá? Eu vou renomear essa aqui de sombra. E agora eu vou trabalhar com a iluminação. Então eu vou criar mais uma. Vou chamar ela de luz. E na de luz, você pode trabalhar aqui com mesclagens do tipo suposição de cores, divisão ou suposição linear. Eu gosto muito dessa, tá? Pois me possibilita a trabalhar com muito mais precisão nos toques. Então eu vou usar essa. E para pegar a luz, eu vou selecionar aqui uma parte iluminada da imagem com Alt, pincel marcado. Coloquei aqui no queixo dela, tá? E nunca use uma iluminação totalmente branca. Tenta procurar uma cor aí um pouquinho diferente para dar um charminho, né? Aqui nessa imagem, eu vou trabalhar com a iluminação aonde? Vou trabalhar com a iluminação da parte que tem iluminação, né? Claro. Então, eu vou colocar um pouquinho de luz aqui na boca dela. Posso até pegar uma parte mais iluminada da boca dela aqui mesmo. Clica. Ó, observa que ficou mais vermelhinho, ó. Eu vou aplicar uma luzinha assim de efeito. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a parte da pele dela aqui. Vou pintando. Aplicando uma iluminação mais forte. Tem que tomar cuidado para não exagerar, tá? Observe que eu estou usando o fluxo 60, a opacidade 69, fluxo 83. Aqui você controla de acordo com o que você achar melhor, tá? Se estiver usando mouse, usa um fluxo bem baixo. Beleza? Eu vou aplicar aqui um pouquinho de iluminação no cabelo dela. Não essa. Eu vou aplicar a iluminação do próprio cabelo aqui, tá? Eu pego um pouquinho de roxo aqui, ó. Esse roxinho para dar um charminho nas pontas aqui. Mais fraquinho, mais fraquinho, mais fraquinho. Mais fraquinho. Aqui na bochechinha dela aqui também. Aplicar um pouquinho mais de claridade. Na faixa, eu também vou fazer na faixa, tá? Vou pegar um pouquinho mais azulado aqui. Deixar uma iluminação azul. Uma luz azul assim, ó. Como se fosse a luz da janela. Deixa eu ver como é que está ficando. Ctrl 0. Sem a iluminação, com a iluminação. Sem a iluminação, com a iluminação. Eu já trabalho muito mais bonito a iluminação dela dessa forma. Você pode aplicar algumas iluminações artísticas. Eu diria que essa iluminação branca que está aqui, eu não gosto dessa luz branca. Eu prefiro uma luz que seja uma luz mais cor de amarela. Então eu vou aplicar, cada um tem um gosto, né? Vou criar mais uma camada de luz aqui, tá? Chamar ela de luz amarela. E nessa camada de luz amarela, eu vou aplicar uma luz artificial amarela meio laranjada aqui, ó. Por aqui, nessa área aqui, tá? Subindo mais, aqui assim mais ou menos, beleza. Vou aumentar o tamanho do pincel, tá? O pincelzinho tá muito pequenininho. Grandão assim, ó, quero bem grande aqui, ó. E vou trabalhar aqui em volta, na parte da iluminação aqui da boca dela. Opa, exagerei, né? Bem devagar, onde tem luz, você aplica. É uma iluminação artística. Não, beleza? Aqui nessa parte aqui também tá muito branco, eu vou deixar um pouquinho amarelo. Passou demais aqui. Agora eu vou mostrar sem, ó, sem, com. Tá vendo a iluminação amarela? Sem, com. Só que aqui não tem a mesclagem. Eu vou aplicar a mesclagem de subposição linear agora, ó. Sem, com. Aí ficou perfeito, tá vendo? Pode ver outras também, ó. Divisão. A divisão
A divisão ela também aparece. Deixa eu ver. Subexposição de cores. Vamos lá? A subexposição de cores combinou mais nesse estilo aqui de iluminação, porque não apareceu tanto aqui na parte preta. Ó, tá vendo? E é com testes que você vai fazendo. Essa iluminação amarela é muito mais bonita do que essa branca, na minha opinião. Pode fazer uma iluminação rosa também, fica legal. Você escolhe. Bom, então é isso daí. Esse aqui é o Photoshop sem frescura, tá? É direto ao ponto. E se você gosta de vídeos assim, se inscreva no canal para continuar recebendo esses tipos de vídeos. Se quiser ajudar o canal que está começando, eu vou deixar o meu Pix aí na descrição, tá? Olha que legal. Sem, com. Já deu uma arte da iluminação. Valeu, fui!